Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. A candidata a deputada estadual do Rio de Janeiro, Marina, do MST, publicou em seu canal do YouTube um vídeo em que ela aparece na Mitra Diocesana de Campos, junto de Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, pretenso bispo dessa diocese, e ali este, então, lhe concede a bênção à sua campanha, bênção às suas ideias de reforma agrária, posto que, segundo ele, as bandeiras que ela segue são as mesmas bandeiras do Papa Francisco. Veja o vídeo. Estamos acolhendo aqui na nossa casa, Mitra, que às vezes é confundida com algo assim só financeiro, mas é um lugar de encontro, como diz o Papa. E referindo ao Papa, quero apresentar alguém que esteve com ele, pertencendo aos movimentos sociais que foram convocados 3 vezes. Ela, assim, desde o princípio, articulando essas três: terra, trabalho e teto para todas as famílias. E ela é uma lutadora que quer isso, e se candidata. E então, vamos dar a bênção para ela, que ela possa levar e gerar junto conosco, com os camponeses, com o pessoal que quer ter uma reforma agrária justa, acessível e em paz, justamente uma candidatura a serviço da vida, da ecologia integral, e são as bandeiras do Papa Francisco. Então, olhando para ela, olhamos também as lutas da Casa Comum, as lutas dos camponeses, as lutas de quem quer a terra para trabalhar. É isso. Seja bem-sucedida. Com isso, nós vemos claramente que não se fazem bispos de campos como se fazia antigamente. Em 1960, Dom Antônio de Castro Maia, bispo de Campos, escrevia, juntamente ao bispo de Jacarezinho, Dom Proença Sigô, e o doutor Plínio Corrêa de Oliveira, um manifesto, uma obra intitulada Reforma Agrária, Questão de Consciência, na qual denunciava o caráter socialista e anticristão dessa iniciativa preconizada em nossos tempos por ninguém melhor e ninguém mais nesse país, com destaque, com noticiário e tudo mais, que o MST, que representa, melhor do que ninguém, esta tal de Marina, por isso mesmo, Marina do MST. Então denunciava isto Dom Antônio de Castro Maia, bispo de Campos, em 1960, lembrando desde o princípio haver o grande Papa Pio XI escrito que socialismo e catolicismo são termos contraditórios e que o pranteado pontífice Pio XII escreveu em mensagem ao Katholikentag de Viena que a Igreja vê na luta contra o socialismo um de seus maiores deveres na atual fase das controvérsias sociais. E assim, à luz da doutrina social da Igreja, concluía ele, Dom Antônio de Castro Maia, que são as próprias bases ideológicas da civilização cristã que vão fenecendo na alma brasileira à medida que o espírito socialista avança. E mais adiante, na mesma obra, dizia que a reforma agrária se ajusta ao socialismo como a conclusão se ajusta às premissas de um raciocínio. Isto é, a pretensa distribuição justa e igualitária da terra exigirá, primeiramente, a subversão do direito natural de propriedade e, assim, a aberta violação do 7º e 10º mandamento da lei de Deus: não furtarás, não cobiçarás as coisas alheias, bem como o ataque à família tradicional, pois é na família que a aquisição e o incremento da propriedade torna-se verdadeira necessidade e que sua transmissão pela herança consolida a desigualdade entre as famílias. E, finalmente, tal medida demandará
a criação de um Estado totalitário. Isto é, as bandeiras do MST, elas são as bandeiras do socialismo, porque para efetuar a reforma agrária é necessário destruir o conceito e, na verdade, a própria existência de propriedade privada, como nós conhecemos e como é a prática desde o começo da história humana, aqui neste mundo. Também um conceito que anda junto com ela, que é o de família, e na família a herança, que é uma das primeiras coisas que atacam os marxistas desde o começo, é a noção de família, porque é na família, então, que a propriedade faz sentido, que aquilo que para uma pessoa solteira talvez é um direito, para o chefe de família, que precisa manter a sua casa e prover para a sua casa e prover para o futuro dos seus filhos, é uma verdadeira obrigação à propriedade. E por fim, para poder garantir esta igualdade, o que é necessário? Um Estado totalitário, como bem vai dizer Dom Antônio de Castro Maier. Agora eu vou citar as próprias palavras dele, que disse assim: a consequência da partilha compulsória de terra é clara. Ou se dá ao Estado um poder totalitário para reprimir a prosperidade dos mais capazes e dos mais esforçados, ou o regime estritamente igualitário não existirá. Ademais, ou se suprime não só a herança, mas também a família, ou os pais estarão continuamente tentados a acumular bens clandestinos para favorecerem seus filhos. O grande, o único, o verdadeiro proprietário e senhor será o Estado. Os agricultores serão meros poceiros, cujos quinhões ele redistribuirá de tempos em tempos para manter a igualdade. Em holocausto, a utopia igualitária será, pois, necessário imolar as instituições mais naturais e santas. E isto com enorme prejuízo para o próprio trabalhador. Bem razão tinha Pio XI ao observar que a destruição do domínio particular reverteria não em vantagem, mas em ruína da classe operária. Então, nós vamos vendo que esta bênção desse bispo, na realidade, não é bênção, é uma maldição. Por quê? Porque se esta senhora, estando bem intencionada, mantendo-se nesse caminho, digamos assim, ainda que ela veja nisso o melhor para as pessoas, o melhor para o seu povo, o melhor para o seu grupo, em levando isso adiante, em levando essa bandeira adiante, o que ela vai estar produzindo? Ruínas, um grande desastre, um desastre ideológico, porque destrói as nossas raízes cristãs, fundamentadas nesse conceito de tradição, de propriedade, de família, todos esses nossos valores ancestrais. Então, destruirá a nossa civilização para construir uma utopia que nunca se viu, que nunca se fez e que nunca deu certo em lugar algum, mas só gerou catástrofes. E claro, isso nas próprias ideias vai destruir então a mentalidade cristã. E, para terminar, claro, o que vai destruir, além da natureza, além do entendimento cristão das coisas e natural das coisas, vai destruir também a própria sociedade. Vai fazer mais infelizes essas pessoas aí que estão em uma situação difícil, pelos quais ela está lutando. Então, eles vão se tornar verdadeiros escravos do governo se as ideias dessa gente for para frente. Então, em vez de ser como um pai que corrige, que repreende, que exorta os seus filhos, como fez Dom Antônio de Castro Maier, e principalmente alerta do perigo e das más companhias, que é essa companhia dos socialistas, ele abençoa e diz: essa é a bandeira do Papa. Muito bem, mas voltemos aqui ao que é a sã doutrina de Dom Antônio de Castro Maier, que é a sã doutrina da Igreja, e que vai nos certificar que é por ser o princípio por trás desta reforma agrária que os papas de verdade, de Pio IX a Pio XII, ensinaram, dentre outras coisas, que o socialismo é o transtorno absoluto de toda a ordem humana, é um monstro horrendo, a ruína de todas as instituições, uma seita pestífera, demolidora, abominável,
destruidora da sociedade civil e inimiga da sociedade e da religião. Esse socialismo representado pelo movimento sem terra, porque o movimento dos trabalhadores rurais sem terra é vermelho. Ele é de inspiração, como todos sabem, marxista, socialista. E a ideia deles, na verdade, muitas vezes até abeira-se mais até dos comunistas, no sentido de usar violência, usar força para chegar aos seus objetivos, na sua concepção de que a propriedade é uma coisa comum de todos e que se a propriedade não serve à população, então nós temos o direito de roubar o próximo. É isso que ensina uma violação ao mais elementar da doutrina cristã que esse bispo, pretenso bispo de Campos, pretenso sucessor de Dom Antônio de Castro Maia, está promovendo. Que enorme contraste, não é mesmo? De 1960, com este livro de Dom Antônio de Castro Maia, Reforma Agrária, Questão de Consciência, para esta bênção à Marina do MST, à Reforma Agrária, ao Movimento Sem Terra e, com eles, ao socialismo. De fato, em 2022, um pretenso bispo de Campos, Dom Francisco Roberto Ferreria Paz, não só ignora completamente as salutares disposições de seu predecessor, ou seja, não tem continuidade nenhuma. O que um condenou veementemente, esse agora está simplesmente não só ignorando, mas está abençoando. Ele abençoa uma candidata do movimento do Sem Terra. O principal movimento que, neste país, propõe uma reforma agrária aos moldes do socialismo, para não dizer do comunismo, porque, como eu falei a vocês, se existe alguma distinção, realmente, embora não seja essencial, mas existe alguma distinção entre socialismo e comunismo, é que o comunismo ele quer as coisas já e com força e radicalmente. Então, fica aí nesta órbita o MST entre socialismo e entre comunismo. Mas cristianismo, catolicismo não tem ali senão um muito tênue verniz, um disfarce talvez, mas que não convence, porque as coisas mais elementares do catolicismo não são respeitadas. E na verdade o que tem ali em essência é o marxismo que foi condenado na forma de socialismo, comunismo, pela igreja em tantas e tantas alocuções, pronunciamentos, documentos papais, exortações dos romanos pontífices, para que fosse combatido esse erro nefasto que leva à destruição da vida social e também da cultura católica. Pode existir, pergunto eu, coisa mais escandalosa e contraditória do que essa? Mas o pior de tudo, e isto é para que todos vocês acordem finalmente, ele afirma do começo ao fim que sua decisão de abençoá-la, preste atenção você que viu o vídeo, preste atenção nisto aqui. Por que ele abençoou? Note aqui que sua decisão de abençoá-la aconteceu porque ela representa as bandeiras do pretenso Papa Francisco. Daí nós vemos claramente como o catolicismo de sempre, que desde o nascimento desta seita, nos tempos de Pio IX, até o pontificado de Pio XII, condenou efetivamente o socialismo e a aliança com os socialistas, difere em essência deste neocatolicismo, que desde João 23 até Francisco promove precisamente o oposto, a saber, a reconciliação e aliança com o socialismo, tomando as suas bandeiras e trabalhando para a realização dos seus planos. Isto é exatamente o que Francisco tem feito melhor do que ninguém. Assumiu a bandeira vermelha dos alegados direitos do homem, sem consideração pelos deveres e obrigação de respeitar, antes de tudo, aos mandamentos de Deus. Assumiu a bandeira verde, que adora a terra deificada na forma de Pachamama, no lugar de Cristo, Deus, Rei e Senhor nosso. Assumiu, enfim, a bandeira branca de um pacifismo parcial e inconsistente,
que protesta contra qualquer legítima defesa da parte dos países, indivíduos e da própria religião católica, ao mesmo tempo que se cala em face da violência causada pelo grande inimigo de todos e de todas estas coisas, a saber, o socialismo e comunismo internacional, com sua agenda globalista, abortista, sodomita, feminista e profundamente anticristã. Então, se vemos que hoje em dia não se fazem mais bispos de Campos e de tantos outros lugares, como antigamente, se hoje nós vemos as pessoas reclamarem da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pela sua posição decididamente comunista, marxista, socialista, isto é porque não se fazem mais papas como antigamente. Esta é a verdade que muitos católicos bem intencionados, já há muitos anos, talvez há décadas, não querem se dar conta. E assim, eles vão deixando que o mal progrida, porque não fazem frente à verdadeira causa na nossa esfera católica de todo esse desastre. Foi porque a partir de João 23 houve uma mudança radical na hierarquia da Igreja, com a sua eleição e depois com o Concílio Vaticano II e todas essas mudanças, que hoje nós colhemos esses frutos amargos e apodrecidos. Rezemos então, meus caros, vamos nos unir em oração, rezemos pedindo a Deus que nos mande um Papa católico e que também se convertam estes modernistas, estes socialistas que infelizmente de católico só tem o nome. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.